que mata travestis, transexuais, mata homossexuais. A gente está com esse número assustador, né? E a Rogéria passa o filme todo ali e as pessoas sem falar de violência. A arte blindou a Rogéria? Cara, eu não sei se a arte blindou. Acho que a Rogéria, de certo modo, nasceu blindada. Claro que a arte tem um poder muito grande dessa cortina de fumaça, você conseguir entrar na mente das pessoas, entrar na casa das pessoas de uma forma mais delicada, né? Sem enfrentar tete a tete. Eu acho que ela teve esse truque. O Astolfo teve esse grande truque de colocar a Rogéria para brilhar e falar o que ele tinha que ter falado. É uma felicidade e um graças a Deus que aos 73 anos eu ainda consigo parar as pessoas e me oferecer flores. Isso é fantástico. E eu acho tão interessante ela fazer essa definição e essa separação que é didática e, ao mesmo tempo, confunde a gente. Eu gosto de ser confundida, isso é maravilhoso. Eu amo, eu me vejo cuidando da maior travesti desse país, de quem começou tudo isso, a minha história viva ali na minha frente, entendeu? Então, na minha cabeça, era um turbilhão de sensações e de emoções e tentando também me entender e, ao mesmo tempo, ela virava para mim e falava, Haddad, você não tem que entender nada. É necessário se explicar, muitas vezes, porque as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Elas mesmas não sabiam o que estava acontecendo. Né? O movimento das Divinas Divas, o movimento que acontece no Rio, né? Na Cinelândia, depois vai para a Galeria lá, você começa ali, né? Naquele lugar, se entender, né? Que sou eu? Né? A Jane de Cássia é uma trans, a Rogéria é um travesti, o outro é um transformista, o outro é um... Se entender qual que é o seu pedaço. É muito gostoso contar essa história ou maestrar a história dela. Prazer, eu sou Astolfo Barroso Pinto, 73 anos e brasileiro. E a comunidade cubana em São Paulo pode não ser tão grande, mas a cultura daquele país sempre foi bastante atraente e apreciada por aqui. E a partir de agora, entrou para o calendário da cidade o Festival da Cultura Cubana, criado para homenagear a fundação de Havana, capital do país. O festival aconteceu pela primeira vez no último sábado, reunindo música, fotografia, comidas típicas e muita animação. A gente montou uma programação para o primeiro Festival da Cultura Cubana na cidade de São Paulo. É uma grande oportunidade para nós poder apresentar vários elementos da nossa cultura para o público brasileiro. A gente colocou de tudo um pouquinho, não? Música, não faltou nada. Tem charuto, tem guayabeira, tem aquele amor cubano, aquela natureza cubana de fazer tudo com o coração. O cubano é uma pessoa que faz tudo com uma entrega impressionante. E aí a gente reuniu o melhor do que a música cubana tem aqui na cidade de São Paulo. Então a gente está mostrando um panorama de vários elementos, vários ritmos, vários temperos de toda a nossa cultura, né? A nossa grande ideia é poder mostrar essas duas culturas que são culturas irmãs, que elas estão simplesmente separadas pela distância das fronteiras, mas elas estão unidas pela história, elas estão unidas pela essência, elas estão unidas pela cultura. Então, o público, ele sente que tem uma coisa próxima, as pessoas salsam meio sambando, as pessoas sambam meio salseando. Batanga e Companhia é uma banda instrumental que ela trabalha mais com os elementos, ela trabalha mais com o conceito da fusão entre os elementos da música afro-cubana com a música afro-brasileira. Então a gente mistura elementos do candomblé com a santeria, tambores batá com a cuica, tumbadora com pandeiro, o som com o samba, a rumba com o maracatu. Então a banda é um grande caldeirão de ritmos. Maneira celebrar esse dia
aproxima ainda mais brasileiros e cubanos. La tarea nuestra como consulado y como diplomático es acercar a los brasileños y a los cubanos en todos los terrenos, en la ciencia, en la educación, en la medicina, pero no hay vehículo más importante que la cultura para acercar a nuestros pueblos. En realidad hay muchas razones para que estemos cerca, para que tengamos relaciones amistosas, y Cuba es una de las fuentes más importantes, junto con Brasil, de música popular en el mundo. E cerca de 12 mil pessoas visitaram a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Bom número, hein? Foi nesse final de semana. As obras e invenções do mestre italiano inauguraram o Music Experience, que fica aqui dentro da Fundação Padre Anchieta. O público enfrentou o calor para visitar a exposição. Quem decidiu conhecer as obras do mestre italiano no domingo teve uma surpresa. É que o artista performático José Roberto Aguilar reuniu um grupo de artistas para finalizarem as esculturas do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Ao todo, 50 peças estão sendo preparadas e vão ser distribuídas em vários pontos da cidade de São Paulo. A ação faz parte de um projeto educativo que quer estimular e popularizar o legado do artista renascentista. Para quem quer visitar a exposição, uma dica: todas as terças-feiras, ou seja, amanhã, a entrada é gratuita. Nos demais dias da semana, a visitação é paga. Então, programe-se! A semana está só começando, mas já é hora de se programar, não é mesmo? A gente separou alguns programas culturais pelo Brasil, começando com a cantora Alice Caymmi, que apresenta as músicas do álbum Electra amanhã em São Paulo. Mas tem muito mais, dá só uma olhada. Pelo amor de Deus, me deixe livre pra pensar. Veja o que me fez sofrer, me fez chorar. Vá com quem quiser, se já é isso o que quer. O que eu penso sobre uma equipe de cinema profissional chegando aqui no Marrocos? Então quer dizer que a mulher é um ser humano melhor, Porfírio Gabriel? Sim, melhor. E ao que parece, o senhor é um grande apreciador das mulheres. Eu amo as mulheres. Eu, Ana Petrovna, tenho verdadeira adoração por elas. O senhor tem adoração por elas, mas elas valem essa sua adoração? Valem. Está convencido disso ou apenas se obriga a pensar assim? Profundamente convencido. E o Festival SP Gastronomia, que promoveu 200 atividades ligadas à culinária paulista em todo o estado de São Paulo durante o mês de outubro, teve impacto positivo na economia. Para cada R$1 investido no festival, foram injetados na economia mais de R$4. Além da movimentação econômica, o SP Gastronomia gerou quase 3 mil postos de trabalho e incentivou o turismo nas cidades. Com uma influência musical calcada nos anos de 1970 e a sonoridade melódica que já apresentava em seu trabalho com a banda Maglore, Thiago Oliveira parte para uma experiência solo. Mas calma aí, fãs. Ele continua à frente do Maglore. Boa Sorte é o nome do primeiro trabalho solo dele, com repertório 100% autoral. Vamos lá, que música? Deixa eu ver. Estamos na casa de Thiago Oliveira. Obrigada por nos receber. Olá. Eu quero seguir também
Dá pra gente conversar sobre as suas referências a partir de algumas coisas que você tem aqui, que você ouve muito, né, The Arnold? Eu escuto muita coisa clássica, meio antigo, assim. Vai separando aí. Eu acho que eles são os detentores do poder. Caetano eu não tenho um, porque Caetano eu já comi com farinha, tudo. E isso aqui pra mim é uma pérola, assim. Eu acho que é um dos maiores discos do mundo. E tem esse disco aqui que é um dos mais importantes aqui, ó, da minha vida, que é o Mind Games, de John Lennon. É engraçado que esses caras mais antigos, eu acho que eu nunca vou parar de ouvir, porque cada vez que você ouve é mais coisa que você descobre, assim. Ao longo do tempo, eu sempre fui compondo coisas que eu achava que não cabia dentro dessa coletividade. Eu ia sempre guardando algumas coisas, até para me conhecer melhor artisticamente, assim. Acho que foi um grande aprendizado fazer o disco num processo tão sozinho. Mas com você tudo pode ser. Tudo pode ser. Eu fui tocando as congas, assim, com um swing meio, sabe, sueco-baiano, sabe? Não tem aquela malemolência ali no instrumento, não toco. E aí ia tocando meio duro, assim, falei, tá bom, um passo e tal. Aí toquei baixo, toquei violão. O disco é muito percussivo, apesar de ser mega melódico, né? E aí eu fui deixando as percussões e ficou meio que uma marca, uma percussão com uns timbrinhos mais vintage, mais antigos, assim, e acabou virando essa coisa. O que é superstição ou azar? É um disco que, inacreditavelmente, veio meio que otimista, né, dessa vez. Mas eu acho que foi a época, né? Eu acho que essa época que a gente vive, eu acho que se não escolher o otimismo, eu acho que a gente azeda, sabe? As coisas já estão tão complicadas hoje em dia que eu preferi, sei lá, soltar uma mensagem de, tipo, luta aí, boa sorte pra nós, sabe? Que as coisas vão melhorar, sabe? Tony, você traz pra gente muitas questões existenciais, que é isso, que você acordar todo dia e falar, por que eu tô aqui? Exatamente. Isso faz sentido, gente? Não faz nenhum sentido. Às vezes... Sagitariano, né? Ligado com o misticismo, pra onde vamos, né? E tem uma música aqui que tem subtítulo, tá aqui entre parênteses, Meu Querido Belchior. São questionamentos que esse cara aqui da música brasileira sempre trouxe pra gente, né? Deixemos de coisas, cuidemos da vida, senão chega a morte ou coisa parecida que nos arrasta moço sem ter visto da vida. Belchior foi um cara que fez uma trip psicotrópica e mística, foi pro futuro, viu tudo, voltou e ficou, mas é isso que vai acontecer e ninguém tá me ouvindo, vocês precisam acreditar em mim. Porque realmente ouvindo Belchior, me parece que foi isso tudo, parece que ele foi no futuro e ficou ali, gente, sabe, tá aqui e tudo, sabe? Eu acho que essa música foi uma grande homenagem que eu fiz a ele, uma vontade muito grande de dizer que muita coisa continua parecida, apesar de tanta coisa ter mudado. É papo de doidão, né? E tanta gente diferente podendo se amar, e os corações em fúria cruzam as Américas. Como é pra você essa experiência de voz e violão, de estar no palco, voz e violão? Eu sempre me escondi disso. E aí nesse disco não teve como, eu tive necessidade artisticamente de falar assim, putz, mas eu tenho que fazer uma parte sozinho do disco. E eu tremi. Eu fiquei muito... Eu fico porque não é o meu lugar, assim, ainda, sabe? Eu tinha muito medo de sentar no violão e ter uma resposta muito... meio... sabe? Das pessoas. Sei. E aí no show foi o contrário. E aí eu fui tocando a primeira, a segunda e vi que a galera tava tão entusiasmada quanto. E eu fui me soltando e falei, então quer dizer que eu não sou ruim, então vamos! Eu tava tão perdido no abismo, no meio da multidão. E aconteceu ontem na Espanha o MTV Europe Music Awards. Pablo Vittar foi eleita a melhor artista do Brasil, categoria vencida nos últimos anos pela Anitta. A gente volta já já. O ator Willem Dafoe e o diretor Robert Eggers passaram por São Paulo para lançar o filme O Farol na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. O próprio diretor não gosta de definir um gênero específico, mas eu posso dizer para vocês que tem bastante suspense psicológico, uma espécie assim de ensaio experimental. Tell me,
What's a timberman want with being a wiki? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. O ano é 1880. Willem Dafoe faz o papel do responsável pelo farol em uma ilha isolada. Robert Pattinson é contratado como ajudante. Os dois interpretam de forma magistral a densidade de personagens perturbados pelo ambiente. Isolation is the main aspect to create this heavy atmosphere, this heavy psychological atmosphere, right? That's one way of looking at it. Certainly the lighthouse not only represents isolation, but it also speaks to a light that's going out to reach other people. So it also is about connectedness. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. One of the beautiful things was I got to use a language that was very elevated, very poetic. Also, I think the relationship between these two men is very complex. O filme é cheio de simbologias. O clima sombrio lembra o que o diretor fez em seu filme de estreia A Bruxa, que o rendeu o prêmio de melhor diretor de 2015 em Sundance. O farol foi rodado em 35mm e a fotografia em preto e branco é mais uma protagonista. We used lenses from the 1930s. We used one lens from 1905 for certain sequences. We used black and white film stock, XX, that's the kind of negative, hasn't changed since the 1950s, and the blacks bottom out suddenly in a very dramatic way. All of this is to help bring the audience to the past, but also convey a bleak, harsh atmosphere and lifestyle. Let Neptune strike ye dead, Winslow! As referências de Robert Eggers são inúmeras. Vão de pinturas simbolistas a Kubrick. We don't know for sure if the story, if what happened, it's real or not. It is an ambiguous story. It's not an aggressive traditional narrative. The plot is very simple, but in that simple plot, I'm hoping that the audience asks themselves a lot of questions. And besides the violence and the secrets, we can feel a bit of sense of humor too, right? It's absolutely, there's a sense of humor about it. Because you recognize, basic human predicaments. And let's face it, human beings are pretty funny. What made your last keeper leave? He believed that there was some enchantment in the light. Went mad, he did. Tall tales. Bom, a cantora e compositora Vanessa da Mata passou por São Paulo neste último fim de semana apresentando canções do novo trabalho dela que se chama Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. É o 7º álbum da carreira dela. Essa semana a Vanessa da Mata se apresenta em Viamão, no Rio Grande do Sul, em Recife, Pernambuco e em Maceió, no estado de Alagoas. Então fique com um pouquinho do show. Mas essa semana vocês conferem a entrevista que ela deu para Cris Maxud. Amanhã a gente está de volta. Tchau, até lá. Não faz de conta, meu amor. Faça de conta, meu amor. Tudo pode ser sem medo. Tudo pode ser sem medo. Não faz de conta, meu amor. Faça de conta, meu amor. Tudo pode ser sem medo.